E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta semana um programa de recuperação fiscal. Entre as medidas está a renegociação de dívidas tributárias e postergar a isenção de tributos federais sobre combustíveis. Sobre o assunto, conversamos agora com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Gamboa. Ulisses, uma ótima tarde a você. Obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Ulisses, queria saber de você qual a sua opinião em relação a esse pacote para reduzir os rombos nas contas públicas, nessa medida aí que tem sido adotada, tem sido tanto falada por Fernando Haddad nessa última semana. Bem, sem dúvida é bastante meritório uma sinalização por parte do novo governo com a questão da responsabilidade fiscal. Então, o fato de haver uma preocupação e, de alguma forma, isso se concretizar em várias medidas, eu acho que é bem positivo. Agora, o 80%, digamos assim, do valor de recuperação aí, ou de redução do rombo fiscal, vem pelo lado da receita e muito pouco pelo lado da despesa. Isso é uma coisa a se notar. Com relação às medidas que tentam aumentar a receita, uma parte delas vai depender do desempenho da própria economia e dos preços. Então, é um pouco difícil saber ao certo prever o que vai acontecer em termos de valor. Tá? As outras medidas de aumento da receita, essa renegociação de dívidas, ela vai depender também do contribuinte, vai depender também da empresa, da pessoa física, se tem condições realmente de, nesse momento, renegociar e ter algum parcelamento de dívida. Então, eu acho, em linhas gerais, positivo, mas acho um tanto tímido pelo lado das despesas. Acho que faltou aí uma racionalização maior das despesas. Outro ponto a ser considerado é que são medidas que vão ter impacto unicamente em 2023. A ideia é reduzir exatamente o que você mencionou, o rombo fiscal, no ano de 2003. Não há nenhuma sinalização para 2024. E o que a gente ainda aguarda é algum tipo de regra fiscal que possa realmente tentar diminuir um pouco o crescimento das despesas, né? O problema é que as despesas crescem muito além da capacidade de arrecadação e isso gera endividamento público e gera outros efeitos negativos como a própria inflação. É justamente sobre isso que eu quero saber. Você acredita que esse rombo, essas despesas, elas podem ser equalizadas nesse ano de 2023, mas pode haver um rombo maior nos próximos anos? Vai depender do comportamento da economia, né, que é muito importante para você prever o que vai acontecer com as despesas. Então, a gente tem que ver qual é o cenário de crescimento econômico, né? Eu acho que é um pouco cedo ainda para arriscar alguma previsão, mas vai depender disso. O lado das despesas tem um componente econômico, mas também tem uma dinâmica política que também é difícil da gente prever, mas fundamentalmente nós precisamos de uma regra fiscal que substitua a regra do teto, para que justamente a gente aumente a previsibilidade, a gente aumente a capacidade de previsão desse cenário fiscal. Por que isso é importante? Só para explicar para todos entenderem. Porque o investidor, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, e eu estou falando de investimento produtivo, né, aquele que gera emprego, aquele que o Brasil precisa, ele, evidentemente, quanto maior o risco fiscal, maior o risco de aumento de tributação, maior o risco de mudança de tarifa, de regras do jogo. Então, isso desanima os investimentos e isso prejudica o crescimento econômico. Então, a gente precisa ter, vamos aguardar, a gente realmente precisa ter a definição de qual vai ser a regra fiscal a partir de 2024. Aí, justamente, eu acho que seria um tanto mais fácil prever o cenário fiscal daqui para frente. Mas, de qualquer forma, o problema do equilíbrio ou do desequilíbrio das contas públicas, ele é o grande problema da economia brasileira já há muito tempo, isso não é de agora, e a gente tem que cuidar para que o governo não caia realmente que o Brasil não caia numa rota de insolvência.
Perfeito. A gente coloca na tela também aí o nosso comentarista Pedro Costa, que também quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Ulisses, seja bem-vindo. O plano do Haddad, ele consiste basicamente em duas coisas: reduzir os gastos e aumentar a receita. A previsão que ele traça, o ministro da Economia, ministro da Fazenda agora, né, é de reduzir o déficit, ou seja, o gasto, de cerca de 230 bi previstos para esse ano, de 2023, para 90 bi ou menos, né? No máximo, digamos assim, um teto de 90 bi. E a minha pergunta é, no início, a apresentação do nome do Fernando Haddad como ministro, ela foi, digamos, em certa medida rejeitada pelo mercado. Esse plano econômico, ele foi bem recebido pelo mercado. Como é que você vê esse movimento, né? Essa boa recepção do plano econômico, o mercado reagindo bem a essa recepção, fazendo essa recepção? Pedro, eu acho que essa reação positiva tem a ver com o que a gente estava conversando, né? É positivo justamente você ter uma preocupação por parte do novo governo e por parte do novo ministro da Fazenda com a questão do equilíbrio fiscal. Então, eu acho que houve uma sensação de alívio por ter essa sinalização, mas eu acho que é um ponto positivo, mas como eu mencionei, a gente tem que pensar no cenário fiscal também para os próximos anos. E, portanto, a gente carece ainda de uma nova regra fiscal. Ulisses, mais uma pergunta para você. Eu quero saber, enfim, você que trabalha com economia, está sempre por dentro, de fato, dessas situações. A gente tem visto o mercado financeiro esse sobe e desce em relação a dólar e Bovespa nos últimos dias, com cada movimentação que foi sendo feita pelo governo de Lula. Como que o mercado financeiro tem visto esse pacote que foi divulgado por Fernando Haddad? Bom, como a gente está conversando, o pacote foi bem recebido, mas apesar da recepção positiva, há uma certa cautela do mercado nessa recepção, justamente pelos desdobramentos futuros que a gente está conversando. O mercado também aguarda a definição aí de uma regra fiscal, e como a gente estava conversando, porque isso é importante para aumentar a previsibilidade do cenário fiscal durante os próximos anos.